Estamos de volta ao Money News para falarmos de mercado de trabalho que tem surpreendido nas leituras de desemprego neste ano. Os últimos dados do IBGE trouxeram taxa de desemprego na mínima histórica, 5,4%. Mas uma nova pesquisa feita pela Daicoval mostra que parte relevante desta queda veio por causa de questões de saúde e incapacidade, que acabaram retirando trabalhadores do mercado de trabalho e derrubaram a base de cálculo do desemprego. Para explicar melhor essa história, conversamos com Antônio Ricciardi, economista do Daicoval. Seja bem-vindo à nossa programação. Quer dizer que parte da força de trabalho nos últimos anos acabou deixando de lado essa ideia, não está mais procurando emprego, não está mais na força de trabalho, pessoas em idade de trabalhar estão de fora dessa conta? Bem-vindo. Boa tarde, Gabriel. Sempre um prazer poder falar com você. É exatamente isso, né? A gente tem o desemprego renovando a mínima histórica, assim como você disse, a gente está com 5,4% de desemprego, apesar de ter estabilidade na taxa com ajuste sazonal, né? Naturalmente no final do ano a gente tem essas contratações temporárias que acabam diminuindo o desemprego. A gente está em 5,7% na taxa com ajuste sazonal. Mas a grande pergunta que motivou o nosso estudo é que quando a gente esteve da última vez nas mínimas históricas da taxa de desemprego, a gente tinha outros sinais na economia que motivavam a nossa taxa que mostravam a força do mercado de trabalho. Então a gente tinha a taxa de inflação em patamares, a inflação de serviços em patamares de 9% e a atividade, o PIB, rodando com muito mais força. Agora a gente está de novo, né, na mínima histórica, mas quando a gente olha para a inflação de serviços, ela está ali 5%, 6%. E quando a gente olha a atividade, ela está arrefecendo. Ou seja, o que leva a criar é por que a gente está na mínima histórica, né, da taxa de desemprego, mas a gente não vê a contrapartida na inflação de serviços ou na atividade tão pulsante como sugeriria a taxa na mínima histórica. E aí, isso que motivou o nosso estudo. Quando a gente pega para analisar, a gente replicou uma metodologia do FED Atlanta aqui para o Brasil e que permite entender como que tem funcionado a dinâmica do desemprego no Brasil e principalmente, né, como que tem evoluído a taxa de participação. O que é a taxa de participação? Nada mais é do que a oferta de trabalho, ou seja, as pessoas estão querendo ou não trabalhar. O que a gente percebe é que desde 2019 as pessoas estão trabalhando menos no Brasil, ou seja, não estão nem buscando emprego e nem trabalhando. E isso, naturalmente, se você diminui a oferta de trabalho, você acaba tendo uma taxa de desemprego mais baixa. Mas o que o estudo traz de novo é que a gente conseguiu mapear o porquê que as pessoas não estão mais trabalhando. E aí, a partir disso, a gente obteve que o principal motivo das pessoas não estarem mais trabalhando é por saúde e incapacidade. Então, as pessoas se dizem incapazes ou sem saúde para trabalhar. O segundo motivo é para cuidar de familiares. E o terceiro motivo é para estudar. Então, a gente observou no nosso estudo que você tem 3 efeitos que antes de 2022, eles não tinham não tinham uma intensidade tão forte. O que a gente percebe é que depois de meados de 2022, esses 3 efeitos dão muita força. E aí agora a gente tem uma taxa de desemprego mais baixa, mas só que não só pela mudança de desocupados e ocupados, e sim por uma questão mais estrutural das pessoas não estarem mais trabalhando por motivos aí, principalmente de saúde e incapacidade. E aí o nosso estudo mostra que a gente tem uma correlação, que não é causalidade, mas o aumento desses efeitos, que eu falei há pouco, eles vêm junto com o aumento dos programas de benefício social, principalmente o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, ele nos mostra que isso não é uma causa, mas só que eles ocorrem no mesmo momento que o aumento dos benefícios, ou seja, o pagamento do BPC no caso de um salário mínimo exatamente para pessoas incapazes ou que não são contempladas pelo INSS, ele vem junto com as pessoas não querendo trabalhar por motivos de saúde e incapacidade. Isso, claro, eu gostaria de entender o quanto tem fator pandemia nesta decisão de deixar a força de trabalho, porque nós temos aí uma mudança para o setor de saúde, para a percepção das pessoas em relação à sua rotina de serviços.
bastante mutada depois do isolamento social. O nosso estudo ele não entra nessa seara, né? A gente não entende exatamente, né, os motivos até por que as pessoas estão respondendo a esses motivos, né? O que elas estão dizendo que elas estão se sentem capazes. O que a gente avança é entender esse motivo do porquê que as pessoas não estão trabalhando. E aí pode, evidentemente, ter uma relação com a pandemia, né? Então as pessoas pós-pandemia passaram a ter comorbidades que as impediram de trabalhar, o que é 100% factível. O que é engraçado nos nossos dados é que até meados de 2022 não parecia ter esses efeitos, que já era o movimento pós-pandemia. E a partir de 2022, esses movimentos eles ganham bastante corpo e assim eles tornam-se persistentes até o momento atual, sendo que da taxa de desemprego que saiu de 11,6% em 2019 para os atuais 5,7%, 1,8% dessa taxa é explicado por esses efeitos comportamentais. O restante, que ainda é 4,3%, ele é explicado aí por aquecimento da atividade mesmo, né? Então as pessoas saindo da desocupação para a ocupação, né? E melhora da dinâmica do emprego. Então não é toda a parte da queda de desemprego que é explicada por esses motivos, e sim 1,8% dessa queda, mas é algo relevante. E principalmente ele mostra uma mudança, ele indica uma mudança estrutural que faz com que a taxa de desemprego hoje ela não seja exatamente comparável à taxa de desemprego de 2019. Então, para a gente ter uma taxa comparável, a gente teria que fazer alguns ajustes e principalmente recompor esses efeitos. E por que é interessante a gente fazer isso? Porque aí a gente consegue ter as medidas tradicionais da economia para a taxa natural de desemprego, medida de 8% a 10%, dependendo, né, uma medida não observável, então a gente não tem exatamente qual que é, mas a gente consegue comparar o quanto de desemprego temos que aumentar para atingir a normalidade, e não exatamente sair dos 5,7% atuais para os 8%, que seria um trabalho muito maior que o Banco Central naturalmente esperaria observar. Quando a gente olha, por exemplo, para talvez para o desalento, ele pode sofrer também essa mudança, porque justamente tem gente fora da força de trabalho e não mais apenas desalentada, sem procurar emprego? Exatamente. Então, dentro dos efeitos que a gente mapeia, saúde e capacidade é um deles. Outro efeito é justamente o desalento, que são o quê? As pessoas que querem trabalhar, mas não encontram mais trabalho e desistiram de procurar trabalho. O que a gente observou no nosso estudo é que desde 2019 diminuiu esse percentual de pessoas, ou seja, menos pessoas estão reportando que não estão trabalhando, mas gostariam de trabalhar. Isso impacta positivamente a taxa de desemprego, uma vez que você tem menos pessoas não trabalhando por esse motivo. Mas esse efeito positivo sobre o desemprego, ele é sobreposto por esses outros motivos que eu disse há pouco. Saúde e capacidade, responsabilidade de familiares e estudo. Então, esses três efeitos, principalmente, são os que geraram maior impacto. Se a gente considerar isoladamente, seria mais de 2 pontos percentual de queda que eles impactaram na queda do desemprego. Mas aí você considerando esse efeito contrário do 1,8 que eu disse há pouco. E aí, a taxa de desemprego atual, né, fazendo esse ajuste, ela é comparável, ela sugeriria, quer dizer, uma inflação de serviços no patamar que a gente está, se a gente roda a própria curva de Phillips do Banco Central. Então, a gente observa que, olhando pela lupa do Banco Central e considerando essa taxa de desemprego ajustada, a gente teria, né, na projeção e nos modelos, uma taxa de inflação mais condizente com a observada. Perfeito. E aí, por exemplo, a última pergunta que eu gostaria de fazer a ti. A gente pode olhar, talvez, com preocupação para essa dificuldade de fazer as leituras de dados quando vai tomar a decisão de política monetária? Hoje o Banco Central está bastante focado, claro, no controle da inflação, mas há o duplo mandato. Teoricamente, o Banco Central também tem que olhar para essa taxa de desemprego. Isso dificulta uma tomada de decisão de política monetária, na tua opinião?
Gabriel, você poderia repetir só porque o começo cortou? Desculpa, Eu acho que a nossa porque eu não conexão entendi está um direito. pouquinho ruim, ficou um tantinho ruim, Antônio. Eu perguntei se essas mudanças na leitura dos dados, essa exigência, a necessidade de fazer ajustes, pode dificultar a tomada de decisão de política monetária, já que o Banco Central hoje está olhando mais para a inflação, mas eventualmente vai ter que olhar também para a taxa de desemprego futuramente? Não, com certeza, e principalmente porque as coisas elas não são descorrelacionadas. O desemprego ele impacta a inflação e principalmente a inflação de serviços. Se a sua taxa de desemprego atual ela não consegue medir direito a inflação de serviços, isso gera um descompasso pela lupa do Banco Central para você entender como que está funcionando a economia e principalmente até que ponto você pode ajustá-la. Por isso que a gente trouxe um estudo que tenta comparar a taxa de desemprego atual à taxa histórica, né, e aos momentos históricos em que você consegue, de fato, analisar como que o desemprego tende a impactar a inflação. E aí, naturalmente, depois disso, você tende a ter uma confiança maior na tomada de decisão da política monetária. Então, nosso estudo ele vai mais no sentido de trazer uma taxa de desemprego atual que seja mais condizente à taxa neutra anterior. Só fazer um balanço aqui, a taxa de desemprego ela só gera inflação de serviços, né, ou só deveria gerar na teoria, se ela está abaixo da taxa neutra. Então, se a gente tem que pensar que o Banco Central tem que subir, a mim é muito mais alto. Isso sugeriria que uma política monetária mais contracionista. Mas se você considera a nossa taxa ajustada de 7,5, isso sugeriria que você está mais próxima da neutra, vamos dizer, aí, em 8,5, que é a nossa. E aí você teria que ir de 7,5 a 8,5. Então faz total sentido você ter uma taxa de desemprego comparável ao período anterior, porque você consegue aí mapear o quanto que você deveria subir da taxa de desemprego para atingir a normalidade e, portanto, parar de gerar pressões inflacionárias. Perfeito. Conversamos com Antônio Ricciardi, economista do Daicoval. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde a você. Bom trabalho e agradeço imensamente por ter compartilhado este estudo conosco. Eu que agradeço, Gabriel. É sempre um prazer. Valeu, até a próxima.